E entendendo que eu me refiro a uma generalização de que as mulheres votam estatisticamente mais na esquerda, voltemos à minha afirmação. Mulheres votam mal. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Eu disse então que mulheres estatisticamente votam muito mal. Eu poderia ter dito, como disse depois, simplesmente que mulheres votam muito mal. Por quê? Porque, obviamente, isso é uma generalização. Ora, algumas pessoas, inclusive uma advogada conhecida na internet, porque eu até tenho grande simpatia, comentou em um dos meus posts dizendo assim, toda generalização é burra. O que, obviamente, não é nenhuma frase. É um chavão de quem desconhece o básico de estatística. Por que eu quero dizer isso? Na verdade, e de ciência social, porque em ciência social, todas as afirmações são generalizações. Todas! Por uma razão evidente, a realidade dos fenômenos sociais ela é tão complexa que a gente só pode expressar e visualizar essa realidade através de generalizações. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para não parecer complicado. A gente pode dizer, um básico aqui, que homens são mais altos que as mulheres. É uma afirmação que seria razoável. Mas ao momento que você disser isso, vai ter alguém até aqui no chat dizendo assim, não, mas eu e geralmente uma pessoa que se acha muito inteligente com esse argumento, quando ela diz assim, mas eu sou mais alta que o meu marido. Ou, até no meu caso, Paulo, eu sou mais alta que você, logo você está errado. Essa pessoa genial vai achar que com isso destruiu a expressão de uma realidade que é óbvia e conhecida, que é, de um modo geral, homens são mais altos que as mulheres. A média de altura dos homens é, 1,75 m no Brasil, e das mulheres é 1,60 m e poucos. É óbvio, a generalização é óbvia, mas é impossível você fazer qualquer generalização do Brasil sem vir um gênio e apresentar um contra-exemplo e achar que destruiu o seu argumento. Eu convido vocês em qualquer lugar. Qualquer afirmação, a mais óbvia que vocês fizerem, vai ter alguém se achando genial porque destruiu o seu argumento com um contra-exemplo. Então você fala, sei lá, a temperatura média anual em Manaus é mais alta do que em Porto Alegre. Aí vem um gênio. Não, mas teve um dia, em julho, que fez 3 graus em Manaus e 28 graus em Porto Alegre. O cara se acha inteligente demais falando isso. Ele fala assim, agora eu fiz um comentário que acrescentou na discussão. Mulheres vivem mais que os homens. Né? No Brasil, a diferença é de 5, 6 anos. Aí vem o gênio. Não, mas a minha tia morreu aos 58 e meu avô tem 96 e joga dominó todo dia. Você fala, as pessoas com ensino completo têm renda mais alta do que as que têm um ensino médio. Pessoas com ensino superior. Aí vem o gênio. Não, eu conheço um cara que parou na 5ª série, montou uma oficina de caminhão e fatura mais de 50 mil por mês. O meu primo é formado em administração, tá ganhando 3 mil reais como analista júnior. O cara real. E isso é uma verdade, gente, por favor, observem isso. Isso é uma verdade para qualquer assunto no Brasil. Você quer me deixar assim, praticamente imprimo e assino um atestado de retardado, é quando alguém me apresenta um contra-exemplo para desfazer um argumento de generalização em ciência social. Crianças, nunca façam isso. Isso é coisa de retardado. Então, superada essa introdução à lógica do Mobral, se vocês lembram do movimento Brasil Alfabetizado, na década de 70, e entendendo que eu me refiro a uma generalização de que as mulheres votam estatisticamente mais na esquerda, voltemos à minha afirmação. Mulheres votam mal. E aqui é uma imagem em homenagem ao meu amigo Steven Crowder, que ainda vai com frequência para universidades esquerdistas, aqui do fundo é a Universidade de Harvard, e colocava uma plaquinha com afirmações óbvias, mas que os esquerdistas nunca admitiam e não permitiam nem que fossem discutidas. Então, mudem a minha opinião quando eu digo que mulher vota mal. Ou eu vou mudar a sua. Comecemos, por exemplo, imaginando um mundo onde só as mulheres votassem. O mundo paraíso das feministas.
Só as mulheres falam, só as mulheres votam e os machos tóxicos ficam calados. Vamos imaginar essa utopia feminista nos Estados Unidos, onde essa discussão de gender gap, como eu disse, já tem décadas, apesar da ignorância dos brasileiros sobre o tema. O que aconteceria se só as mulheres votassem nos Estados Unidos? Bom, começando a série histórica em 1992, 35 anos atrás. Se só as mulheres votassem nos últimos 35 anos, todos, eu digo todos, sem nenhuma exceção, todos os presidentes dos Estados Unidos teriam sido da esquerda democrata. Todos. Isso é dado inequívoco. Você consegue imaginar isso? Deixa eu inverter a posição. Se só os homens votassem, e deixando absolutamente claro aqui, reiterando que eu sou um enorme defensor do direito feminino ao voto, se só os homens votassem, a gente teria apenas 2 presidentes democratas em todo esse tempo. Nem mesmo o Obama teria sido reeleito se só os homens votassem. E eu digo para vocês que a coisa está, e a gente vai ver isso, a coisa está piorando rapidamente. Vejam, por exemplo, como seria o mapa eleitoral americano simulado se em 2024 só as mulheres tivessem votado. Está na sua tela. Kamala Harris teria tido uma vitória acachapante. Eu espero que isso seja, e deveria ser, o suficiente para você concordar comigo que, ao menos nos Estados Unidos, as mulheres votam muito na esquerda e, portanto, muito mal. Mas calma. Porque se você for olhar o mapa brasileiro das últimas eleições, você vai ver que não só não é muito diferente, mas, na verdade, é pior. Com base nas pesquisas de segundo turno, se apenas as mulheres votassem no Brasil, o ladrão Barba teria sido eleito com maioria dos votos em 24 dos 27 estados da Federação do Brasil. Se você não está satisfeito, peguem, por exemplo, a última pesquisa do BTG Nexus, que, aliás, trouxe uma boa notícia com o crescimento do Flávio e queda do Lula, apesar de todo o ruído causado pela Michelle. Vejam a pesquisa aí na frente da página 43. A gente está vendo uma retomada do crescimento do Flávio, que cresceu 1 ponto, oscilou 1 ponto, chegando a 44, e uma queda do Lula, que caiu 2 pontos, oscilou 2 pontos para 47. Então, eles estão, neste momento, tecnicamente empatados. Mas veja como andam se saindo Flávio e Lula justamente entre as mulheres. Está na página 55 do relatório da pesquisa BTG Nexus. 55% das mulheres disseram que vão votar no Lula, enquanto apenas 36% disseram que vão votar no Flávio Bolsonaro. Quando você pega os homens, esse número vira quase que de forma exatamente oposta. 53% dos homens dizem que votariam no Flávio Bolsonaro e 39% votariam no Lula. Entendam, é provável que o Flávio Bolsonaro fosse eleito no primeiro turno se a eleição fosse apenas entre os homens, e é provável que o Lula fosse eleito no primeiro turno se as eleições fossem apenas entre as mulheres. É difícil contestar esses dados. Você pode não gostar do que eu digo, e a gente vai falar sobre isso, mas é verdade. E não só não é a verdade, como não é um fenômeno nem americano, nem brasileiro. Esse fenômeno, como eu já disse, tem nome, gender gap, é um fenômeno mundial catalogado há quase um século. E a verdade é que, desde o final do século XX, cada vez mais o voto feminino e masculino ocupam majoritariamente no mundo campos ideológicos distintos. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil?
O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.